Ótima tarde, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Chá Próspero Podcast. E hoje, com muita honra, do outro lado do oceano, estamos recebendo aqui em Rio Claro, Nevenka Garcia, uma amiga, uma profissional incrível, que muitas de vocês já conhecem e vão conhecer um pouco mais hoje aqui no nosso episódio. Gratidão por você ter vindo. Gratidão é toda minha. Tô uma muito honra feliz. estar aqui no Chá Próspero, que delícia! Tô muito feliz porque esse lugar foi muito pensado nessa questão do feminino. E eu falo que cada pessoa que vem aqui ancora uma energia. E o espaço tava pedindo muito, sabe? O feminino. Daí você falou que ia vir pro Brasil. Eu falei, ai, vai dar certo! Sim! Vai super dar certo. Sim, eu amei o convite. Obrigada, amor. Eu tô Ai. muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz mesmo. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a correlação do dinheiro com o feminino. A Nevenka, ela é especialista em autoconhecimento feminino, é uma mulher sistêmica, já fez vários tipos de terapia, vou pedir aqui pra ela compartilhar um pouco, tem muita experiência como empresária, é fortíssima no digital, uma mulher assim poderosíssima. Hoje eu tô com uma saia aqui mara. Eu tava indo pro carro, aí falei pro João, hoje a saia é vermelha. Adoro. Sim, tá E linda. aí eu até percebi, quero conversar até um pouco com você sobre isso, que eu não tenho, depois da maternidade, mais roupas femininas mesmo, assim, tem roupas bonitas, claro, mas não que valorizem o meu corpo. E eu sempre falo, né, que pra gente valorizar o dinheiro, primeiro a gente precisa se valorizar. Então acho que esse vai ser um assunto Sim. maravilhoso pra Sim, gente conversar. vai, Seja vai. muito bem-vinda. Obrigada. E Ney, conta pra nós aqui um pouco como que você chegou nesse caminho do autoconhecimento feminino. Bom, foi pela dor, né? Foi pela dor, não foi pelo amor. Eu fui me desconectando de mim. Na verdade, eu comecei a minha vida profissional fazendo o que eu amava. Não era pelo dinheiro, foi pelo amor, né? Então eu fui bailarina de dança do ventre muitos anos, essa foi minha primeira profissão. Eu dancei 20 anos, então era professora de dança, estava sempre entre mulheres, então sempre o corpo como uma ferramenta. E ali não era terapia, mas era terapêutico, né? Uhum. Então muita transformação acontecia dentro da sala de aula, né? Então além da dança do ventre, também outros tipos de dança. E pra mim sempre foi maravilhoso. Sempre foi a razão da minha vida e eu era feliz e sabia. E aí, quando eu me casei a primeira vez, né, eu fui casada, tive um primeiro casamento, eu comecei a ficar muito preocupada porque no Brasil, viver de dança, como que eu ia fazer, né? E eu comecei a falar, gente, eu preciso adultecer e eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu entrei Porque era um hobby. Não era um hobby. Eu juntava as duas coisas, Uhum. o prazer com o dinheiro. Uhum. Mas existia sempre um limite, né? Eu falo que quando a gente fala de dinheiro, existe um teto, né? Que quando a gente chega naquele limite, parece que o nosso termostato desliga e eu não conseguia passar daquilo. Então eu achava que eu tinha que procurar uma outra profissão que me desse o sustento. Então eu fui atrás de segurança, eu fui atrás de uma independência, de uma autonomia, de algo que fosse mais seguro e concreto. E aí eu comprei um restaurante, né, no Itaim Bibi, em São Paulo. Fiquei lá 12 anos, então aí que eu fui empreender mesmo, porque até então era artista, né, professora de dança, bailarina. E foi muito duro, porque eu aprendi muita coisa, mas eu abri mão de muita coisa, né, do que eu gostava, do que eu amava. E aos poucos eu fui parando de dançar e me desconectando do prazer naquilo que eu fazia. Porque eu nunca, eu peguei todos os meus talentos, todos os meus dons, enfiei entendeu? Uhum. Naquele lugar e fui abraçar uma responsabilidade muito emaranhada nas minhas questões familiares, né? Muito na salvadora, muito querendo resolver o problema de todo mundo. E abracei uma coisa muito grande que me deixou muito doente e muito desconectada. Então, eu conto sempre que eu acordava toda segunda-feira triste. Era um sacrifício, literalmente, ir trabalhar. E claro que eu aprendi a gostar, mas foi muito, muito dolorido. Então, eu comecei a adoecer, o casamento já não ia bem, ficou pior ainda. E veio o divórcio.
E aí, quando eu me divorciei, junto com aquele lugar no restaurante que eu já não gostava, né? Eu falo que foi a grande queda, a primeira grande queda. Eu tomei consciência de que eu não estava no meu lugar, de que aquilo não era o que eu queria fazer, de que eu tinha literalmente cocriado uma vida que não tinha absolutamente nada a ver comigo. E que eu estava abrindo mão de tudo que eu gostava e doente. E aí eu comecei com um quadro de infecção urinária, que durou 5 anos, sem parar. E depois candidíase por 4 anos. Então eu fiquei 9 anos doente. Isso não foi uma coincidência, né? E aí eu comecei a buscar e falar, gente, não é possível. Por que eu tô tão doente? Por que eu tô tão desconectada, né? E aí comecei, claro, querendo viver um amor, né? Que era muito importante pra mim. E aí, querendo viver um amor, né? Depois que eu divorciei, fiquei um tempo de luto, claro. E entrava e saía de relacionamentos que repetiam também o mesmo padrão. E aí a minha vida ficava girando em torno daquele mesmo padrão financeiro. Uma coleção de fracassos. Uma coleção de fracassos. Eu vejo você. Toda cagada no maiô. Deixa eu só te perguntar, quando você começou a empreender nesse restaurante, você sentiu que a sua energia, você ficou mais masculinizada? Você se desconectando, assim, da dança, você sentiu que sua energia ficou mais masculinizada? Eu senti que, assim, eu entrei muito naquela coisa de resolução de problema, um excesso de mental. E é engraçado que, assim, eu nunca tive um padrão estereotipado masculino. Que a gente pensa numa mulher masculina, a gente vem um padrão na cabeça, não vem? Eu não tinha esse padrão. Mas, ao mesmo tempo, eu estava super no masculino. Tanto que eu comecei a adoecer. Eu comecei a esquecer do meu feminino, né? Sim. E sair do meu lugar de força e de poder no mundo. Fiquei toda cagada no maiô, como eu falo, né? E... ao mesmo tempo, todo relacionamento que eu atraía eram homens imaturos. Eram homens que estavam tão indisponíveis quanto eu, né? Porque no fim, a indisponível era eu. E eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa errada, né? E eu comecei a entender que não era o outro, não era o Tenerife, não era o restaurante, era o que eu estava cocriando. E aí eu comecei uma jornada longa de transformação e de autoconhecimento. Eu fui num primeiro retiro de mulheres, que se chamava Sexualidade das Mulheres Sábias. E aí foi que eu ouvi a primeira vez falar do poder da menstruação, de menstruar, sobre tantra, sobre kundalini, sobre um monte de coisa que, apesar de ser uma profissional do corpo e bailarina, eu tinha uma ignorância, eu era completamente analfabeta quando falava de energia, né, dessas coisas mais profundas. E aí eu comecei a ir atrás e a minha vida mudou completamente, né? Começou pelo feminino, né? Essa coisa do sagrado feminino, que foi fazendo muito sentido e foi me reconectando. Eu fui fazendo o caminho de volta para casa. Depois eu fui pro Tantra, pro Yoga, as constelações familiares, a psicossomática. E aí eu fui estudando uma série de coisas que, na verdade, foi me transformando. Sim. E no meio desse caminho, que eu tava assim... completamente sem propósito e nesse modo resolução, que eu percebi que eu queria trabalhar com mulheres. Foi num desses trabalhos que eu não tinha a menor ideia que era isso. Foi antes da maternidade, então? Foi muito antes da maternidade. Que legal. Foi um parir a mim mesma, né? Que eu falo que é o nosso parto mais importante, é o parir a si mesma. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu estava vivendo no corpo, aprendendo nas minhas formações, acho que foi durante uma formação de rebirthing, de renascimento, eu lá respirando, que eu falei, cara, eu quero que as pessoas sintam isso, eu quero levar as mulheres para este lugar que eu fui, porque é muita cura, é muita transformação, é muito poder. Aquilo fez tanto sentido, a minha alma voltou a pulsar. E aí eu falei, eu tenho que mudar tudo, porque tá tudo errado, né? E aí foi uma longa jornada, né, para conseguir quebrar o vínculo, né, assim, cortar o cordão, sair do restaurante, transformar a minha vida, porque até então eu achava que não tinha solução. Sim. Era mais fácil terceirizar, né? Tem algo Sim. na sua fala que me chama muita atenção, que é a autorresponsabilidade. Sim. Porque quando você fala, eu entrei numa longa jornada, isso exige muita autorresponsabilidade. Muito. A gente escuta muito, né? Mesmo internet, rodas de conversa, que sempre tem um culpado.
Eu Sim. sempre sou maravilhosa, eu era assim, eu era maravilhosa, a culpa era sempre de alguém, Sim. nunca minha. E quando a gente escolhe mudar, eu acho que essa é uma das grandes chaves na vida, é trazer pra mim, né? O outro tem os problemas dele, mas quais são os meus? Exato, eu acho que eu falo dos 3 As da mulher adulta no meu trabalho, né? Eu falo muito, que é autoconhecimento, autoamor e autorresponsabilidade. Que são os 3 As da mulher adulta, assim, é uma coisa que você tem que abraçar. Não tem. Isso foi uma mudança total de padrão pra mim, assim. Eu tirei o holofote do outro, porque eu também queria mudar o outro, a culpa era do outro, era minha mãe, era o meu irmão, era nada disso, foi tudo eu que manifestei, foi tudo eu que atraí. Quando mudou a minha forma de olhar pra eles, de lidar com eles, aí sim a minha vida começou a mudar. E que eu entendi que tudo aquilo que estava na minha realidade era uma manifestação invisível, né, do que visível e invisível daquilo que está lá dentro. E que tem isso tudo a ver com dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, o que é o dinheiro? O que é a prosperidade? Senão uma manifestação física daquilo que é invisível, né? Do nosso mundo interno. Essa é a chave. Quando a gente entende que quando a gente trabalha o mundo interno, tudo fora muda, é isso, é sobre isso. E é o resto da vida, né? É o resto da vida. E tem algo também bem interessante, porque às vezes a gente vê muitas famílias, muitas pessoas, que elas produzem muita riqueza material, e aí a gente fala, não, então aquilo ali é o sinônimo de sucesso. Mas a gente não tá vendo tudo que aquelas famílias, pessoas, elas estão atropelando de emoções, de sentimentos, porque o material ele tem valor. Sim. Muito valor. Muito. Só que o sentimental tem o mesmo valor. São funções diferentes, mas o mesmo valor. E Sim. quando a gente busca só o material, a gente está excluindo todo o nosso lado emocional e sentimental. E aí alguém sempre na frente vai pagar a bucha, né? Um filho, um neto. Ou você, ou o corpo. Exato. Né? Como eu não tinha a ponta do sistema, eu não tinha um filho, né? Era o corpo, a conta chega e normalmente a mulher paga no corpo. E isso que você falou, eu acho assim, é exatamente isso. A gente compra uma ideia de sucesso de fora, do outro, da família, do vizinho, da sociedade, da internet. Então, pra mim, naquela época, viver de dança não era sério, não era possível. Sucesso mesmo era uma pessoa que tem uma empresa, que tem funcionário, que tem boletos para pagar, que tem muita responsabilidade, que na verdade foi o caminho da minha família, né? Os meus avós, quando vieram para o Brasil, tiveram um restaurante. Então eu fui lá, honrando, fiz igual, mesmo não tendo absolutamente nada a ver comigo, totalmente emaranhada, né? Numa ideia de que aquilo era sucesso. Só que aquilo me custou caro. Né? Foram 9 anos doente, desconectada de mim, sem colocar meus dons, meus talentos no mundo, né? Completamente perdida. Custou caro. Né? E é o que eu falo muito hoje para as mulheres. O que é sucesso para você? Porque não é só sobre dinheiro. Não é. Esses dias eu estava conversando com meu pai e a minha família ela vende dispositivos médicos. E meu pai estava comentando que tudo que a família construiu foi a base de dispositivos médicos. E aí eu consegui, de uma forma muito amorosa, falar para ele, eu falei, pai, a gratidão ela não é prisão. Eu sou grata aos dispositivos médicos por tudo que construiu. Mas eu não preciso ser presa aos dispositivos médicos, porque essa não é a minha história. Não. Essa é a sua história. Sim. É o seu sonho. São as suas lealdades. Já não é mais minha. E ele olhou assim, ele falou assim, você tem razão, não é sua, é minha mesmo. Tá tudo tranquilo, vai fazer o que você gosta, vai fazer. E ele veio aqui no podcast, né? E ele adorou. Ele falou, eu não sabia que era tão legal assim gravar um podcast. Sim, eu vi! Ai, muito maravilhoso. E, Nê, falando um pouquinho da menstruação, fugindo um pouco do roteiro que eu senti em falar. Tá. Eu menstruei quando eu tinha 11 para 12 anos. E quando eu menstruei, vou contar um pouco essa história, porque acho que muitas mulheres passaram por isso. Era uma coisa feia. Então eu lembro que quando eu menstruei, eu não sabia o que era aquilo, era uma mancha marrom. Aí veio minha avó e minha mãe, assim, como se fosse a última, assim, um acontecimento. Ai, ela sujou, enfim. E eu tinha muita cólica menstrual durante toda a minha adolescência. Cólica no sentido de quero tirar o útero, quero tirar o ovário, que é muita cólica, sempre parar no hospital. E eu era totalmente desconectada com o meu feminino. Menstruação, para mim, gente, eu não sabia nem o que era ciclo.
pílula anticoncepcional, como eu não tenho disciplina de remédio, eu tomava uma na segunda e na quinta eu tomava 3 pra compensar. Pra Quem não? compensar. Quem não? Então, assim, eu era muito desconectada desse meu feminino e depois eu comecei os trabalhos. E aí eu queria que você comentasse um pouco qual que é o impacto para as mulheres que estão escutando a gente dessa desconexão com o feminino. Seja da parte de menstruação, parte do ciclo mesmo menstrual, de ainda acreditar que menstruar é feio. Sim. Bom, na verdade isso é uma herança, né, histórica, né? Se a gente falar, somos todas filhas do pai, do patriarcado, né? Antes não era assim, né? A gente sabe que neolítico, paleolítico, a mulher era o centro, né? Então era tudo muito natural, tudo que acontecia com a mulher. E então a gente vê historicamente, então existe uma herança histórica, cultural, que também é transgeracional, né? Que o que aconteceu com a mulher, com os poderes do feminino, né? Foi sendo oprimido, reprimido. A mulher ela foi perdendo o lugar, a voz, né? Então a gente nem precisa falar sobre voto, trabalho, a mulher, né? Eu sempre falo, que mulher empreendeu na sua família, né? A minha mãe foi a primeira. A minha mãe foi a primeira. Minha mãe foi a primeira? Na verdade, a minha tia que você gravou ali, a Madre Cabrini, ela é minha tia-avó. E a Madre Cabrini, ela era freira. E naquela época, aí final do século XIX, você tinha algumas formas de empreender. Ou a mulher, ela era freira, então ela abriu-se para o mundo, fez um monte de orfanato, tudo mais. Ou o homem tinha que morrer e ela tinha que ser viúva. Sim. Então existe também esse inconsciente coletivo que o meu marido precisa morrer para eu conseguir ter escolha, para eu conseguir ir para a vida. Sim. Então, a gente não teve esse lugar, Não né? teve. Então, todas as coisas que eram do feminino começaram a ser vistas de uma forma negativa, né? Isso é histórico. E a gente não para pensar, só que a gente ouve, na maioria das vezes, da mãe, da avó, da bisavó. Tudo que é referente ao feminino é dolorido, é doloroso, remete à dor, né? A própria palavra dor é um substantivo feminino. Então, tudo que é parto, lactação, menstruação, menopausa, todos os ciclos que são tão sagrados da mulher e que fazem parte da nossa vida, da nossa sexualidade, da nossa base de desenvolvimento, não se fala. Ou não se fala, ou é sujo, ou é pecado, né? E aí a gente vai além, né? Sobre prazer feminino, orgasmo feminino, o corpo da mulher. Então fecha as pernas, ri baixo. Então a gente aprendeu a esconder a menstruação porque tá sujo, porque é suja, é sujeira. E porque vem com dor. Porque vem de um feminino calado, vem de um feminino oprimido. Onde o que antigamente era poder... Porque o que é o sangue? O sangue é a nossa fertilidade. Se você sangra, significa que você tá, primeiro, saudável. Segundo, que você pode gerar uma vida. Qual o maior poder da mulher? Gerar vida. Gerar vida e acolher. Acabou. Essa é a principal função do feminino. E a gente sabe, né, como mulher, você tem yin e yang, masculino e feminino, pai e mãe, mas num corpo fêmea, o seu lugar de poder é habitar o feminino, que é cíclico, que menstrua, que ovula, né, que dá leite, né? É isso. E aí a gente nunca para pensar, a gente não aprende. E é assim que a gente aprende, né? Que, ai, coitada, menstruou, né? Ou, ai, esconde, tá suja, impura, e tantas outras coisas que a gente vai escutando e que vai criando uma autoimagem negativa, uma referência de feminino que dói, que sofre. Tudo que é do feminino dói, né? Mas é o que transforma. E aí a gente não se conecta, não tem uma pessoa para te ensinar em casa ou te falar, que é o que eu falo que é o que eu faço hoje. Eu sou uma professora, uma educadora, que menstruar é necessário, né? Que o útero nos ensina a nascer e morrer todos os meses. Quando o endométrio se prepara para gestar, você se prepara para algo novo. E quando aquilo é liberado em forma de menstruação, você está desapegando, morrendo, encerrando o ciclo, né? E aí a gente fica muitas vezes buscando
solução, resolução, resposta fora. Gerenciando, eu falo para as minhas alunas, a gente gerencia, as mulheres hoje gerenciam muito mal a energia, né? Porque é para dentro. Existe um momento, dentro do teu ciclo, existe uma sabedoria. A hora de ser produtiva, fazer, lista de tarefa. Você tem momentos otimizados para isso, né? E a hora de parar, de ir para dentro, de se acolher, de se conectar, de silenciar. A mulher precisa disso. Isso é saúde física, mental. Mas a gente não aprende, a gente cala. Eu também tomei 18 anos de anticoncepcional, sem parar. Eu tinha pânico de ser mãe, morria de medo. Também tinha. Não queria ser mãe de jeito nenhum. Por quê? Como é que foi para as nossas mães ser mãe? Abrir mão de tudo. E essa questão de olhar pra fora que você disse é importante, né? Porque a gente ou toma anticoncepcional, eu tomava muito Buscopan. Sim, eu também. Eu tinha TPM horrível. TPM, enxaqueca, cólica. Tudo. Depois eu coloquei o Mirena. Não satisfeita. 18 anos de pílula. Eu usei o Mirena 2 anos. Eu tinha muita cólica. E não tirei, apavorada. E aí, quando eu resolvi tirar, que eu falei, gente, eu preciso voltar a menstruar. Eu não sei por quê. Eu senti um chamado. Eu falei, mas eu sei que é isso. É por aí que eu vou começar. Menstruando de novo, me conectar com o meu ciclo, com o meu ritmo natural. Eu senti que o chamado era por ali. O Mirena estava encapsulado no meu endométrio. Olha isso. Quase perdi o útero, tive que fazer uma cirurgia. E aí eu falei, gente, esse medo de ser mãe, né? O medo de correr risco, o medo de sair do papel de filha, estava paralisando a minha vida. E eu quase perdi o útero. Sim, é muito surreal isso, né? Sim. E então eu buscava assim, muitos remédios também. Foi só quando eu comecei a trabalhar tão profundo isso, que quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo, eu nunca mais tive cólica. Só que depois que eu fui mãe, e aí eu quero que você traga um pouco dessa questão do pós-maternidade, o meu medo em engravidar, ele voltou tudo de novo. Então parece que todo aquele trabalho que eu fiz com o feminino, tudo, fui mãe, mudou, tudo mudou. E aí, o que eu fiz? Eu falei pro médico, eu falei, pode colocar o DIU. Ele falou, o de cobra, eu falei, nunca, já coloco o hormonal porque eu não quero sentir cólica. Aí parece que eu fui voltando tudo de novo, claro. E depois eu fui tirando. Agora eu tô aos poucos voltando para esse feminino de novo. Então o que acontece depois desse parto? O que muda depois desse parto? Porque existe a menina antes de ter filho. Sim. E aí mesmo as mulheres que se trabalham, ou mesmo que não trabalham, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E o que acontece depois desse parto? Bom, primeiro que eu acho que a gente fica muito tempo num limbo. Eu senti isso, assim. Eu fiquei quase 2 anos e meio, que eu falo que eu não era nem lagarta, nem borboleta. Eu tava ali no meio do caminho. E já tinha acabado o puerpério e eu ainda, né, numa transformação. Nasce o filho, nasce uma mãe. Nasce nada. Porra nenhuma. Nasce nada. Nasce nada. Nasce nada. Nasceu o filho e a mãe... Tá aprendendo ali, sabe? Exato. Foi vindo. E aí, claro, né? Terapia, constelação, eu muito indo pro corpo. Então, a coisa da dança, das meditações ativas, tudo aquilo que eu ensino me ajudou muito. Então, a diferença é, toda mulher passa, cada mulher passa de um jeito. Mas quando a gente tem as ferramentas... a gente consegue sair daquele lugar mais fácil, é mais leve. Sim, muito mais. Então, a primeira coisa, o que me ajudou a sair daquele lugar? Menstruar. Menstruar, plantar a minha lua. Você levou quanto tempo depois pra menstruar? 3 meses. Nossa, você menstruou muito rápido. Rápido, foi rápido. E cara, quando ela veio, eu falei, meu Deus, agora eu saio daqui. Agora vai. Porque, assim... é um poder de transformação, quando a gente aprende a usar o sangue menstrual como uma ferramenta mesmo, sabe? Porque ali tem seus códigos, ali tem sua memória. Aquele sangue é um bebê que não nasceu. Então, hoje eu olho pro meu sangue e às vezes eu até faço story, né, posto, e elas falam, gente, ai, que nojo e que máximo você mostrar, porque eu mostro os meus paninhos, eu não tenho, eu falo, gente, é lindo, hoje eu acho lindo, né? É sagrado, é puro, é
saúde. E agora eu já tô com o pé na menopausa, então agora aqui meu sangue, ó. Deixa eu ver. Vou enquadrar. Exato. Então, a menstruação foi me ajudando a voltar. O plantar a lua, que é o ritual de entregar o sangue à terra simbolicamente e de colocar as minhas intenções, né? O que eu quero finalizar, o que eu quero plantar com este sangue que aduba a terra e a minha vida, o que eu quero agradecer. Então eu fui trabalhando este útero, que eu falo que é o centro do meu trabalho, mesmo que não tenha mais útero, isso é muito importante. Mesmo que uma mulher não tenha mais útero, ela tem a memória energética do órgão, então ela não é menos mulher por causa disso e ela pode fazer tudo igual. Tá? Porque muitas mulheres falam, então eu não tenho mais útero, e aí, né? E aí eu fui me reconectando e fazendo as bênçãos do útero, fazendo todo o trabalho com o centro de poder, que é o que eu falo assim, o dinheiro, a saúde, o relacionamento, estar plena, estar no seu lugar de poder, é fruto. O fruto vem de onde? De uma terra, de um solo, de um corpo, de uma corpa. Então, eu preciso ter uma terra fértil. Quando a gente está se esforçando muito para fazer qualquer coisa, tudo tem muito esforço, tudo é muito difícil. E aí a gente liga no modo sobrevivência, quer dar conta de tudo, tá no masculino e nem sabe, não sai do mental, no excesso, no fazer. E querer carregar o peso do mundo nas costas, a gente sai do nosso lugar de poder. Então, quando eu começo a fazer muita força, eu tô desconectada. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar essa energia que tá no boleto, na roupa para lavar, no filho, no marido, no casamento. Eu tenho que voltar essa energia para mim. Perfeito. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a voltar pro meu yoga, voltar para terapia, fazer as minhas atividades de corpo, porque eu sabia que a minha energia, ela ia voltar se eu olhasse para mim. Então comecei a colocar limite, a hora que deu, né, do tipo assim, o tempo que eu precisava me afastar do meu filho, ou pro meu marido, ó, agora é o meu momento. Eu comecei a criar pequenos momentos de reconexão, onde eu comecei a nutrir a nevenka, essa nevenka que ia vir. E nutrir essa nevenka também foi nutrir a minha empresa, o meu trabalho. E isso começou a me resgatar, né? E menstruando, e fazendo, todo dia um pouquinho, cada dia um golinho, né? E eu fui voltando. Então eu sinto que foi ficando mais leve. E eu fui entendendo o que eu não queria e o que eu queria agora nessa nova fase. Então eu não tinha mais tanto tempo para perder. Eu tinha que ser muito mais otimizada. E eu acho que a grande diferença é que quando a gente menstrua e ovula sem pílula, sem anticoncepcional, e que você tá muito na verdade física, hormonal, mental, porque é físico, né? E você conhece o seu ciclo e você caminha o seu ciclo, você sabe qual o melhor e pior momento para fazer, não fazer. Então, respeitar as minhas estações internas foi fazendo eu voltar, foi fazendo eu entender que essa nevenka podia renascer dela mesma agora, né? E aí eu fui voltando aos poucos, não foi fácil, não é, mas o que acontece com a maioria das mulheres? Vem muita sombra quando a gente é mãe. Muita sombra. Muita sombra. Eu falo, né, a gente tem o parto e aí vem um monte de crença, vem um monte de dor. Não é um filho que tá nascendo. É toda uma carga energética de 7 gerações de crenças e de dores, né? Vem muita sombra. E aí a gente tem mais uma função. Então a maioria de nós trabalha. Aí você tem a função maternidade, que na minha opinião, uma mulher que cuida de um filho ou um cuidador, qualquer pessoa que exerça esse papel não deveria trabalhar. Simples assim. Essa pessoa ela não tem que ter a responsabilidade de fazer dinheiro, porque ela está cuidando da coisa mais importante, que é fazer um ser, né, um ser humaninho que está ali chegando, e a maternidade é 24 horas. Não tem pausa, Não é tem. o maior servir, não é 8 horas, não tem horário, você não bate cartão, né? Então,
Eu acho que por isso que é tão difícil, porque aí a gente entra nesse servir, eu quero ser a melhor mãe, a mãe perfeita, a mãe ideal. Isso eu sempre tive muito claro pra mim, então eu acho que isso também me ajudou. Eu falava, cara, eu tenho que ser boa o suficiente. O que for possível. O que for possível. O que for Perfeita eu não vou ser, eu vou falhar e é isso que tem pra hoje. E eu quero ser mãe, mas eu tinha muito claro pra mim que eu também quero ser empresária, eu também quero ser amante, eu também quero ser amiga e eu preciso priorizar uma coisa de cada vez e começar a organizar o meu dia. Sim. Não dá pra ser boa em tudo. Não dá. Não dá pra ter tudo, não dá pra fazer tudo. Isso tira um peso das costas. É muito mais fácil, né? O que você falou tem muito valor, porque a maternidade ela é ainda muito desvalorizada. Muito. Você mora na Suíça, Brasil é até um pouco diferente. Ontem uma amiga minha veio aqui, a filha dela tem 1 ano e meio, e ela tava nessa luta, volto a trabalhar, mas eu gosto muito de maternar. E eu falei pra ela, amiga, se você tem a possibilidade, a oportunidade de ficar com sua filha, fica. Valoriza isso, você gosta. Então tem essa questão do inconsciente coletivo Do que é sucesso pro do outro. que é sucesso pro outro, desvalorizando a maternidade. Aí eu falei pra ela, olha, eu, Letícia, não consigo, não dou o meu melhor ficando com a Beatrice 24 horas por dia. Eu tenho essa consciência. Então eu sou uma mãe melhor se eu tenho tempo para mim e para o meu trabalho que tem importância na minha vida também. Eu também. Mas tem mulheres que são diferentes de mim. Então quem tem uma Deméter, né, muito forte, gosta muito de ficar, gosta desse servir. E, gente, isso tem muito valor. Muito valor. Isso é suficiente. Muito mais do que o suficiente. E às vezes eu vejo alunas grávidas e falam, ai, Nê, mas o que eu faço? Ai, e ela tá grávida e ela quer fazer. E aí eu falo, cara, você já tá fazendo um ser. Eu até tenho uma caneca aqui que chama Seja Menos. Seja Menos. Seja Menos. Sim, seja porque menos. eu recebo muitas mulheres que estão nesse masculino altíssimo, que precisa ser produtiva, não se permite descansar. O sacrifício é a base de tudo, então é hipervalorizar o drama, né? Você não tem um bom drama pra contar, não tem uma boa história pra contar. Eu falo, gente, pode ser mais fácil. Eu não quero mais drama. Como pode ser mais leve? Eu não quero ter um drama para contar. Eu só quero falar, nossa, foi tão fluido, meu dia foi ótimo, foi maravilhoso, foi gostoso, fluiu, porque a gente está muito no dia a dia nessa desvalorização, nesse sacrifício. Eu acho que essa é a diferença de uma mulher que está no feminino. Hoje, muitas pessoas falam sobre o feminino na internet, né? Mas muito ligado a uma coisa estereotipada, a um padrão. Não existe padrão, porque o feminino, o padrão dele é cíclico, muda, né? E aí eu falo, como que a gente vai ensinar sobre o feminino e falar do feminino sem falar da coisa principal, que é este corpo e como ele funciona, como a nossa mente, o cérebro da mulher, conectado a ovários, útero, todos os nossos hormônios, que são os donos da porra toda. Como é que você funciona? Se você não sabe como você funciona, você nunca vai estar inteira na vida, no trabalho ou na maternidade. Porque não tem como você estar inteira. Você tem 4 fases, no mínimo. Então, você vai mudar. E isso me ajudou muito, de estar na minha casa e falar, cara, estou menstruada, estou na minha anciã. Sofá! Eu brinco com as minhas alunas. Hipopotando. O que o hipopótamo faz? Ele fica na água boiando. Parado lá, gostosinho. Acabou. Aí elas falam, mas não dá pra fazer isso. Não se permite, né? Não se permite. Não dá hoje, porque você não cocriou essa realidade. Porque a Nevenka de 7, 10 anos atrás também não conseguia. Também tinha cólica, também era a crença do sacrifício, tudo era pesado. Eu fui criando essa realidade. Então eu chegava do trabalho, eu fazia escaldapé, fazia bolsinha de água quente, colocava uma playlist, descansava, não saía, não ia para eventos. Não ia malhar. Não ia. Ou eu ia fazer uma coisa mais leve, né? Eu comecei, quando a gente sabe o que você tá boa para fazer e o que é melhor evitar, acabou, você tem a chave, porque o ciclo é o seu maior aliado para tudo, né? Então, muitas vezes elas falam, não, concordo, o dinheiro, a saúde, a realização é fruto. Então, eu tenho que olhar para minha semente, não adianta eu ficar ou correndo atrás do dinheiro, ou tentando achar que, olhando para fora. Não adianta. Não adianta, porque não vai mudar, você tem que mudar lá dentro, é o mundo interno, né? Se você nutre o teu jardim,
As borboletas e as abelhinhas A vão forma vir. como eu me cuido, ela diz muito sobre a forma como eu lido com o dinheiro. Sim. Então, se eu sou uma pessoa desconectada da vida, né, desse feminino, eu também sou desconectada com o dinheiro. E aí começa que o dinheiro é para comprar carro, o dinheiro é para comprar isso, o dinheiro é para comprar aquilo, isso é muito vazio. Claro que aqui eu tô falando para pessoas que já passaram da linha da sobrevivência. Mas ele é vazio, porque daí você quer ter o dinheiro, comprar para pertencer, aí fica numa guerra de ego, quem compra o melhor relógio, a melhor roupa, já fiz parte disso também, e é muito pesado, porque a vida não tem sentido. Sim. Não tem sentido. Você vai comprar uma Mercedes, legal. Primeira semana, ótimo. Segunda semana, legal. Terceira semana, não faz mais sentido a tal da Você quer comprar Mercedes. outra coisa. Você já vai querer comprar outra coisa. Sim. E aí você fica atropelando suas emoções, atropelando o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Porque eu não sei qual que é a sua crença, mas eu acho que a gente não tá aqui a passeio. Acredito muito nisso. Sim, Que a sim. gente não veio aqui pra falar que a gente comprou uma Mercedes, tem um carro, a bolsa Hermê e tipo, Deus, Jesus, fiz minha parte com a bolsa Hermê. Eu acho que não é essa conta que a gente vai ter com ele, Não, né? é porque isso que também não vai. Isso não é isso que preenche. Não é Tudo isso que isso é preenche. legal. É legal, não tem nada de errado. nada de né? errado. Mas não é isso que vai te preencher. Né? Eu falo que no feminino, para estar no feminino e viver o feminino, o primeiro saber é o sentir. Então, eu acho que o que diferencia uma mulher que é mãe, passa pela maternidade e como ela vai se parir depois, ela está muito conectada com isso, com a ciclicidade, o ritmo dela, o tempo dela. Isso vai ligar ela à essência, é um religare. Um religare, sim. Da essência, do que é honrar meu sim, honrar meu não, e sentir. E aí, o que acontece? A gente fica ocupada demais, é mais uma função, então além de trabalhar, fazer, resolver tudo, eu ainda tenho que ser mãe, perfeita, então não dá para eu sentir, não dá tempo. Então hoje a maioria das mulheres que eu falo, elas estão sem tempo para nada, sempre correndo, por mais que elas fazem, elas têm a sensação de que não estão fazendo nada, porque por mais que nunca faz, nunca é suficiente, não preenche, porque não é sobre isso, né? É sobre nutrir e cuidar deste mundo interno, olhar para esse corpo que guarda memória, Sim. que tem questões, que vai te ajudar a sair da onde você tá para ir para onde você quer, né? Não tem milagre. Sim. E só para finalizar esse bloco, isso que você falou é muito legal, porque muitas mulheres que eu trabalho, e é muito parecida com as dores das mulheres que você trabalha, elas acabam compensando muito isso, seja no corpo, comendo muito, ou gastando muito. demais. E tem muitas mulheres, e eu quero trazer cada vez mais isso daqui, que elas estão se endividando muito em busca de fórmulas mágicas. Então, estou recebendo muita gente que está participando de muitas mentorias de muitos mil reais, buscando essa cura mágica e que essa fórmula mágica ela não existe. Por quê? O que existe é mudança, o que existe é processo. A gente tem que sustentar. Então não adianta você ganhar hoje 1 milhão se você ganha 10 mil por mês e achar que você vai sustentar 1 milhão, porque não funciona desse jeito. A gente tem que ir sustentando. E eu acho que tudo isso que você falou, comprar muito, comer muito, se endividar, rolar o feed, tomar remédios, né? A pessoa Sim, hoje tem muito isso. São formas de anestesiar, né? A gente anestesia para não olhar para o que precisa ser visto. Mas a conta vai chegar. Ou vai ser um relacionamento que vai ficar cagado, ou não vai conseguir ter um relacionamento, ou é no corpo, que é normalmente onde o feminino paga, né? As patologias femininas, mioma, endometriose, câncer, muitas mulheres perdendo o útero, câncer de mama e muitos outros sintomas que são mensageiros da alma, né? Nessa busca, porque eu não quero sentir, eu não quero ter que pensar. E aí a autorresponsabilidade vem nesse lugar, você precisa sentir, né? E pegar o teu pacotinho que você quer ou dar para o outro resolver, pagando uma mentoria de milhões, ou pôr a culpa no outro e falar, não, é sobre mim. É sobre mim. Né? Tá tudo bem você fazer uma mentoria, ou você estudar, ou você escolher um mentor ou uma mentora, eu acho isso maravilhoso.
desde que aquilo ressoe com a sua alma, que aquilo faça sentido. De que lugar que eu tô contratando o serviço, né? Qual é o pra quê? Qual é o pra quê e qual vai ser a minha responsabilidade nesse processo. Exato. Porque eu falo muito para as minhas clientes, eu sou uma facilitadora. Sim. Eu não vou fazer por você. Sim. Você já é adulta. Sim. Então, se você não tá disposta ao processo, eu não faço milagre. Eu falo a mesma coisa para as minhas alunas, para todas as cíclicas, né? Eu falo para elas, elas vêm muitas vezes com muita gana, muita esperança e ao mesmo tempo, às vezes, olhando para mim e vendo uma solução. E eu falo, não. Se você está procurando milagre, eu não sou a mentora. Se o seu sonho é ser a primeira milionária da sua família, eu não sou sua mentora. Eu não sou sua mentora. Talvez isso aconteça lá na frente, a gente vai celebrar junto, porque eu tô nessa mesma jornada. Tamo junto, entendeu? Você vai ter que fazer sua parte. Então, não adianta se inscrever, não adianta pagar, você tem que fazer. Vai ter hora que você vai ter que sentar a bunda e fazer o que tem que ser feito. E vai ter hora que você vai ter que, no meu método, levantar a bunda e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E ir pro corpo, porque não tem milagre. Existe mudança, existe processo, né? E principalmente quando a gente fala dessa grande dor, que é dinheiro, prosperidade, sucesso, realização, que é tudo meio nesse pacote, né? Não tem jeito, esse é o caminho, né? Estamos todas nessa mesmo processo. É um convite, na verdade, tanto o seu processo quanto, enfim, qualquer processo, né, de autoconhecimento interno, que a gente tire um tempo para nós, né? Sim. Que a gente descanse, que a gente olhe para nós, que a gente faça esse convite. Sim, pro faça interno. A lição de casa, né? Eu fiquei um tempo após maternidade, graças a Deus, tinha muitas ferramentas também que me ajudaram muito, muito mesmo, só que eu senti uma desconexão com o meu feminino. E aí eu comecei a me convidar de novo, e esse espaço me ajudou demais, ter um jardim lindo, que eu fico lá, parada. Fazendo o quê? Nada. Nem meditando nada. Eu fico lá parada, vendo a fonte e respirando. Sim, porque essa coisa colocando o pé na terra. E isso faz uma diferença em fazer nada. Porque até o fazer... a gente nunca sente que é suficiente, é um vício. É um vício. E eu sempre falo isso, gente, é químico. Às vezes a gente acha que, eu vou mudar o padrão. Sem ir pro corpo, você não vai mudar padrão nenhum, não adianta. Porque o teu corpo, ele tem uma forma de funcionar. Então, se você tá viciada nesse estresse crônico, nesse cortisol, nessa adrenalina de tá sempre correndo atrás do rabo, tá viciada em fazer... Ela é viciada em ter problema ou viciada em reclamar. Como é que eu quebro um padrão desse, assim, querendo, sentando lá, namastê, ou não quebra, você tem que queimar. Você tem que queimar. Exatamente, você tem que liberar, isso tá no corpo. Tá. Então você tem que liberar isso, né, desapegar e transformar através da química do teu corpo. A química do teu corpo precisa mudar. Sim. A neuroplasticidade do teu cérebro precisa mudar. Para que você consiga realizar, fazer um novo jeito, que eu falo que é a fórmula da realização, né? Tudo que eu penso, junto com tudo que eu sinto, gera uma emoção. Todos os meus pensamentos, tudo começa no cérebro, certo? Gera uma emoção. Essa emoção com esse pensamento vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado, que é a minha vibração. Então, para eu mudar o início, a fonte, a minha autoimagem, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, os meus arquivos mentais do dinheiro, do relacionamento, da saúde, de seja o que for, eu preciso ir para o corpo. Sim. Porque a gente tem um vício e a gente não percebe. Por isso que é tão difícil quebrar um padrão e sustentar. Sustentar o padrão. Sim. Então, o livro de autoajuda não ajuda. Não, eu acho que talvez ele sozinho, seja um start, não, ele é um né? start. Eu acho que ele é um start. Sim. Eu acho que tudo ajuda, assim, quando você está numa jornada de autoconhecimento, mas é pôr a mão na massa, né? Sim. Autorresponsabilidade, fazer o que precisa, ter disciplina, não adianta, né? Mas eu quero ser livre, Então, eu falo, então você não quer ganhar dinheiro, porque dinheiro é responsabilidade. É responsabilidade. Quando eu morava em Itacaré na Bahia, Adoro uma vilinha bem pequenininha. Adoro! E aí, a gente ficou lá 2 anos, a gente ficou lá 3 anos, mas quando tava 2 anos e 4 meses, eu e o João, a gente começou a sentir, porque quando você é muito sensitivo, a cidade, ela fala com você. A cidade começou a mandar a gente embora. Por quê? Porque lá não é um lugar para ganhar dinheiro.
A Bahia, gente, é maravilhoso. Não tô aqui pra julgar a Bahia. Mas a Bahia não é convidativa para ganhar dinheiro, porque é muito linda. O que eu quero fazer? Eu quero ficar na praia, eu quero ir pra areia, eu quero ficar na natureza. Né? É um outro ritmo. É ritmo nascer do sol, vai dormir no pôr do sol. É um ritmo lindo, mas é um ritmo diferente de ganhar dinheiro. E não tem certo, não tem errado. Tem pessoas que estão lá, grandes amigos, que têm uma vida ótima. Mas eu não consigo. O João também não consegue. A gente tem... Nós somos desão, dominante. É meta, a gente tem essa questão... e aí a gente sentia muito isso, sabe? Porque para gerar dinheiro, cumprir a nossa missão, a gente também tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente tá, né? Sim. Tem ambientes que convidam a gente para isso, tem ambientes que não convidam. Que não convidam, sim. Tem ambientes que não convidam. Sim. Maravilhosa. Então vamos parar um pouquinho e a gente vai para o segundo bloco. Obrigada.